Vamos começar então nosso período de mesa redonda, ou bate-papo aqui. Já há 2 anos, a Editora Fiel tem tentado oferecer para os irmãos, no período da tarde, workshops. Ano passado nós tivemos 2 com o reverendo Leonardo Sayum. Ele trabalhou o tema de revitalização de igreja. E esse ano nós temos o privilégio de ter entre nós o reverendo Don Kistler, que está na ponta ali. E além dele estar oferecendo 2 palestras na plenária, ele estará também tratando do mesmo tema, ou melhor, temas parecidos em workshops. O tema geral que ele estará oferecendo para nós aqui é sobre a vida, ministério, especialmente a teologia de Jonathan Edwards. E se vocês já deram uma olhada no caderno que vocês têm da conferência, vocês já devem ter notado que são temas de difícil acesso à literatura aqui no Brasil. Então eu gostaria de estimulá-los a, hoje à tarde, às 3 horas, estarem presentes aqui no salão para ouvir o workshop, a primeira parte do workshop que o reverendo Don Kistler estará oferecendo para nós. O tema é Jonathan Edwards e Deus, o Vida e o Ministério de Jonathan Edwards. E amanhã ele vai tratar de Jonathan Edwards e a salvação e o livre-arbítrio. E eu gostaria de começar fazendo a pergunta para ele. Antes, eu preciso apresentá-lo. É interessante quando você pega alguns livros de Shed Publicações, PES, livros puritanos que têm sido publicados, da própria nossa editora. Vários desses livros têm sido republicados graças à instrumentalidade desse irmão. Como você já deve ter notado aí na bio dele, ele foi responsável pela republicação e editoração de 150 obras puritanas ou mais. Ele tem trabalhado com a nova editora, mais recentemente, Northampton Press. Ele tem publicado alguns títulos que até então estavam inéditos, por exemplo, de Jonathan Edwards, um volume sobre os sermões a respeito da Santa Ceia. Então, esse irmão tem sido responsável pela disseminação da literatura puritana, século XVI, século XVII, século XVIII. Ele tem também experiência pastoral e é um conferencista regular em conferências, em encontros reformados nos Estados Unidos. Então, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta ao irmão Kistler, e a minha pergunta é o seguinte: diante do lançamento de tantas obras de e sobre Jonathan Edwards, o que o torna tão importante para a nossa época? Okay. Can you hear me? Yeah. Theology is timeless. Biblical doctrine is not relegated to one culture or one time period. Ok. Jonathan Edwards é um teólogo muito importante para os nossos tempos, porque ele é um dos teólogos mais ortodoxos, mais profundos que conhecemos na história. Biblical doctrine and good theology is timeless. Teologia bíblica é uma coisa que ultrapassa os limites do tempo. Jonathan Edwards, like so many of the Puritans of which Dr. Beakey spoke, were obsessed with God. Jonathan Edwards é como um desses puritanos, o pastor Beacon pregou hoje de manhã. Ele era uma pessoa apaixonada por Deus. For so many of us, theology and doctrine are a part-time hobby. Não era como para alguns de nós, onde teologia e Bíblia é um tipo de hobby apenas. For men like Edwards, it was a lifelong, full-time pursuit. Para Jonathan Edwards, e teologia era um projeto para a vida toda, um projeto profundo que tomava todo o seu tempo. Biblical interpretation has one interpretation, but many applications. A interpretação da Bíblia, ela tem uma interpretação, a Bíblia tem uma interpretação, mas tem muitas aplicações. And he helps us to see good biblical interpretation as well as good application. E Edwards nos ajuda a ver não só a boa interpretação bíblica, como também as excelentes aplicações da mesma. Gostaria então de estimulá-los hoje à tarde, às 3 horas, vocês estarem se aproximando aqui desse salão para continuar ouvindo o Dr. Kistler e ter algum tempo de interação e conversa com ele sobre Jonathan Edwards. Então aproveitem, é uma oportunidade imperdível para vocês aqui. Eu vou fazer uma segunda pergunta agora para Sayão
e conto também com a ajuda de Silas nessa segunda pergunta. O Silas vai traduzir agora. Na sua opinião, Sayão, quais são os principais desafios que a igreja brasileira tem enfrentado e que caminhos você sugere para nós aqui reunidos? A igreja brasileira tem sido uma das igrejas que tem crescido mais numericamente no mundo. Esse crescimento em quantidade nem sempre é acompanhado por qualidade, de modo que é uma realidade que a gente necessariamente vai encarar. Todo o esforço evangelístico, toda a reação inicial ao Evangelho precisa de consistência. Alguém já disse que a igreja é como se fosse uma lagoa gigantesca com meio palmo de profundidade. Então, eu diria que uma das maiores necessidades é fazer com que a igreja se interesse por um conhecimento bíblico aprofundado, um retorno, vamos dizer, não é nem caso de retorno, é uma ida mesmo, né? A Escritura, que é uma necessidade, que essa mesma paixão que atingiu os puritanos e os reformados precisa tomar corpo na realidade brasileira. E eu diria que nós precisamos desse fortalecimento bíblico e doutrinário. Nós precisamos ter essa relação de Bíblia misturada com paixão, com piedade, com coração, né? Porque às vezes existem tendências conservadoras da igreja que precisam ser associadas com esse tipo de piedade que a gente ouviu hoje de manhã. E a terceira coisa, que eu acho mais séria, a gente vai desenvolver isso mais na quinta-feira, é uma mentalidade platônica quase gnóstica, quando a igreja não faz diferença na sociedade. A nossa igreja tem uma boca gigante e mãos pequenas. Ela faz poucas obras decorrentes dessa graça, desse amor incondicional, fazendo diferença na sociedade. Eu diria que esses são os pontos principais. Traduzindo as palavras do irmão Luiz, na nosso linguajar, nós, teólogos de degraus abaixo, a coisa está feia, meus irmãos. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não dá, porque os dois são santistas, mas ele agiu que nem zagueiro corintiano agora, né? A gente vem para uma conferência como essa e a gente escuta aquela mensagem de ontem, no Salmo 90, as duas mensagens de hoje, e a gente fala: quando é que você vai ver isso na televisão, através dos nossos pregadores televisivos? Você não escuta isso, né? Você não escuta, está faltando se falar sobre o pecado. Eu vi falar que o Haroldo Rainer, a Palavra da Vida, ele repreendeu o R.R. Soares, que se diz ter convertido num dos acampamentos do Palavra da Vida. No encontro com o R.R., ele repreendeu o R.R. questionando ele: por que você não prega sobre o pecado? Por que você não fala na televisão sobre a cruz de Cristo, né? E é o que está faltando também. Mas eu acho que nós temos, endossando aquilo que o Luiz falou, cabe a nós estarmos, em primeiro lugar, não se desanimando, porque o quadro é desanimador, mas a gente não pode desanimar. E essa conferência ajuda muito a gente a ver que há tantos outros irmãos que estão indo no caminho certo, estão buscando o caminho certo. E juntamente com o Salmo 90, juntamente com aquilo que estudamos hoje de manhã, o Salmo 15,
Eu colocaria que acho que nós precisamos adicionar a nossa estilo de vida, de ministério e de dieta, o Salmo 100 também. A gente não perder nossa alegria. Porque o povo latino, o povo brasileiro, ele é muito emotivo, muito emocional. Mas eu não diria só por isso, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria do Senhor é uma coisa que contagia e que vai criar essa ponte entre nós e esse povo que está no misticismo, que está voando baixo. Então nós precisamos adicionar à pregação da palavra de Deus seriedade, santidade de vida, a alegria do Senhor. Eu gosto muito de um versículo lá de Romanos que fala que o reino de Deus não é só comida, bebida, mas é também justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E quem serve a Deus desta forma é reconhecido não só por Deus, mas pelos homens também. E às vezes falta da nossa ala mais ortodoxa, falta alegria, falta amor, falta, sabe, aquela simpatia que a outra ala tem, né? Então eu diria isso, desafiaria os irmãos a esse desafio que eu tenho abraçado, tenho procurado ser um pastor amoroso, alegre, perdoador, um pastor que prega a verdade, mas com amor, né? Muitas vezes a ponto de chorar no púlpito, em cima dos alertas, dos puxões de orelha que eu dou nas minhas ovelhas e nos pecadores que estão ali ouvindo a palavra de Deus. Obrigado. Uma pergunta agora para Dr. Bick e Dr. Kistler pode ajudar também. Se não me falha a memória, noites mal dormidas. Ano passado, uma importante revista americana, falando sobre alguns movimentos culturais presentes no Ocidente, afirmou que o calvinismo, ou como eles colocaram lá, o novo calvinismo, o neocalvinismo, seria uma das três, seria a terceira mais importante força cultural ressurgindo no Ocidente. Então, a pergunta que eu dirijo a Dr. Bick e Dr. Kistler é por que o ressurgimento da fé reformada? Well, I think there are several reasons. Eu acredito que há várias razões. Certainly one of them is a reaction to easy believism in America today. Com certeza, a primeira delas é uma reação ao cristianismo fácil, né? People are looking for something deeper, something more biblical, something more satisfying. As pessoas estão acordando e desejando algo mais bíblico que realmente satisfaça a alma. A second reason is that God has raised up a number of rather gifted preachers. Outro motivo é o fato de Deus ter erguido, levantado, promovido pregadores bem preparados, bem capacitados. All across our land, that God is blessing their ministry. Nos Estados Unidos todo, nós vemos Deus abençoando o ministério desses homens. And people are beginning to understand what the Bible is all about and what the doctrines of grace are all about. E através do ministério desses homens, as pessoas estão começando a entender mais claramente as doutrinas e os mistérios do Evangelho. A third reason is that the Holy Spirit is at work. A terceira razão é que eu vejo é que o Espírito Santo está trabalhando. And so we're encouraged by that. E nós estamos muito encorajados com isso. At the same time, we need to say that there are dangers in this movement. Ao mesmo tempo, eu quero dizer que há perigos nesse movimento. It's wonderful that the doctrines of grace have been rediscovered, É maravilhoso que as doutrinas da graça têm sido redescobertas, particularly by thousands of young pastors e particularmente por milhares de jovens pastores and tens of thousands of young people. e milhares de jovens. But that rediscovery now needs to be followed up with a more thorough reformation. Mas agora esse redescobrimento precisa ser acompanhado de uma reforma mais profunda, That impacts lifestyle que venha impactar o estilo de vida and purity of worship in the church. e pureza na adoração dentro da igreja. Finally, let me say that
some of the increased interest Finalmente, eu queria dizer que parte deste interesse, desse crescimento de interesse pelo calvinismo, was connected with the 500th anniversary of the celebration of Calvin's birth. está também conectado ao aniversário, a celebração de 500 anos de Calvino, Which resulted in dozens of conferences and dozens of books being written. que resultou em dezenas e dezenas de livros novos, de conferências que foram realizadas acerca de Calvino. Now today there's a new movement that began in the Netherlands Agora, hoje existe um novo movimento que está surgindo na Netherlands, Holanda, called the Refo 500, the Reformation 500, a Reforma 500, that commemorates the 500th birthday of the Reformation in 1517, so it'll be 2017. que estará celebrando os 500 anos de Reforma, 1517, será essa celebração. And it's the prayer of many that this movement will continue the movement of the Calvinistic interest. E nós oramos para que este grande evento venha ajudar a continuar, dar continuidade a esse redescobrimento das doutrinas da graça. And that books will continue to be translated into different languages, also into Portuguese. E que livros continuem sendo escritos e traduzidos para outras línguas, como para o português também. So that the sound Reformed faith may be propagated around the world. Para que a sã doutrina da fé reformada seja propagada e espalhada por todo o mundo. I would say add just two things. One, I think, is the proliferation of so much Reformation theology in print. So many books that are getting out to people who've not had them before. Eu adicionaria duas coisas. A primeira é o fato de termos tantos bons livros sendo republicados, reeditados e espalhados, livros relacionados com a teologia da reforma. I think one thing the Reformed faith has going for it, two things. One, it is so thoroughly biblical. E uma coisa legal sobre a teologia reformada primeiro, é que ela é profundamente bíblica. And second, it is so completely rational and logical. Em segundo lugar, é que ela é completamente racional e lógica. I was speaking at a conference in San Francisco, giving a lecture, and a woman came to hear it who was an atheist. Numa conferência em São Francisco, eu estava falando, uma mulher, uma ateia, veio falar comigo. And afterwards she said, if all you had done was quoted a lot of Bible verses, I could have rejected it. Ela falou, tudo que você fez aqui, se tudo que você tivesse feito aqui fosse simplesmente citar vários versículos bíblicos, eu teria rejeitado isso. But what you said was so logical, I can't argue with it. Mas tudo que você falou foi tão lógico, eu não tenho como rejeitar isso. And it was nothing more than Calvinism. E não foi nada mais do que calvinismo. So it has many things going for it. The Holy Spirit, God, faithful preachers, good literature, its own structure, and the blessing of God on His Word. Então tem todos esses fatores que foram mencionados aqui. O Espírito Santo, boa literatura, os 500 anos, as conferências, o fato da teologia ser bíblica, ela ser racional. Tudo isso Deus está usando para promover a fé reformada. Eu recebi um recado. Os pais que têm seus filhos das classes precisam buscá-los. Então, um recadinho que chegou aqui na frente. Só uma palavra antes de fazer a última pergunta. A gente não tem muito espaço aqui para fazer mais perguntas. Então, se você tem alguma pergunta de interesse geral, você gostaria de vê-la respondida, por favor, me procure depois à frente. Nós vamos ter mais 2 encontros, amanhã e na quinta. Eu vou, infelizmente, ter que selecionar essas perguntas, mas eu posso puxar uma pergunta interessante que você sugira para nós aqui. A minha última pergunta, também para Saião e para Silas, é a seguinte. Renato Vargas, amigo meu que está aqui, ele me chamou a atenção nesse ano para uma pesquisa realizada com quase 1000 pastores evangélicos no Brasil. E uma das questões da pesquisa era se aqueles pastores tinham lido a Bíblia toda. E 51% daqueles pastores nunca haviam lido toda a Bíblia, capa a capa. Okay? Foi a Sociedade Bíblica Latino-Americana e a Aba Presto, foi que fez a pesquisa.
Minha pergunta para Sayão e para Silas é: por que esse estado de coisas e que palavra eles podem dar para nós aqui, muitos aqui, pastores, presbíteros, diáconos, professores, professoras, missionários, que palavra eles podem dar a nós de estímulo para tentar reverter essa maré? A situação nossa é bastante complicada, porque o que tem acontecido em boa parte da igreja brasileira e pós-moderna é uma adesão emocional ao Evangelho, sem uma recepção do seu conteúdo. Então, o que acontece? As pessoas começam a se envolver com a vida religiosa da igreja pessoal, mas alguns conscientemente, outros inconscientemente, as pessoas se dirigem à vida por paradigmas psicológicos e sociológicos. Muitas pessoas que fazem uma faculdade de teologia buscam outras referências, porque isso parece funcionar, porque isso mantém as pessoas contentes, porque isso, entre aspas, resolve alguns problemas. E a grande verdade é que nos últimos anos, eu venho de um contexto batista, onde há 30 anos atrás os batistas eram chamados de bíblias. Isso enfraqueceu demais. E eu tenho razões maiores ainda para ficar bem aborrecido, porque eu sou professor de hebraico. E o interesse por grego ainda a gente encontra, mas hebraico, né, a gente vai ver lá, quando chega no hebraico 1, português 0, placar final, e acaba, só mitologia aí, misticismo. Então, se as pessoas tivessem interesse de fato no texto bíblico, eles estariam tendo interesse em línguas originais. Então, a situação é muito gritante. O que a gente tem que fazer? Tem que pregar a Bíblia. Eu acho que precisa tentar traduzir a realidade da Bíblia para a linguagem das pessoas. Isso, a questão de contextualização é importante. Todo o projeto do Rota 66 foi feito com esse interesse e mentalidade. A gente tem que manter uma atitude de fidelidade, tem que criar meios mais. Eu achei muito bonito, por exemplo, aquele vídeo ontem da Fiel falando da necessidade em Moçambique. Quer dizer, a gente precisa criar meios de inserção mais capazes, fortes de comunicar a verdade de Deus em todos os aspectos e direta e indiretamente, de fato, mostrar que as outras alternativas, elas não têm condições de preencher aquilo que só a palavra de Deus pode preencher em torno de todas as necessidades que temos diante do que Deus nos apresenta. Antes do Silas concluir para a gente, e aí depois da sua resposta você dirige a gente em oração, mas só talvez para apimentar mais a questão aqui, me parece que a maior parte dos pastores usou como argumento de não ler a Bíblia toda, não ter uma disciplina de leitura bíblica, falta de tempo. Então, se você puder comentar alguma coisa. Realmente, quando a igreja se torna uma empresa, você tem tanta reunião, você tem tanta programação, que não há tempo para ler a palavra, nem para orar, né? E o pastor vira um executivo, um empresário, e está aqui, está ali e tal. E é um problema, é uma dificuldade, mas eu creio que esse desafio, essa carência aí, realmente o peso cai sobre nós, pastores. Nós estamos na frente, o povo precisa sentir que nós somos leitores da palavra, nós somos apaixonados pela palavra, e nós temos que apresentar a palavra da melhor forma possível. Desde 1992, eu fui desafiado por um livro. O livro era um romance de um pastor que mudava de igreja a cada 2 anos. E ele encontra com o professor de hermenêutica dele, e ele é desafiado, ele está para sair de uma igreja, o pastor desafia ele e fala: não saia não. E ele falou: mas meu povo já não me escuta mais, tudo mais. Tal. E ele, enfim, muda todo o ministério dele, ele não sai daquela igreja, porque aquele professor de hermenêutica ajuda ele a pregar a palavra de Deus de forma viva, de forma apaixonada. E aquele pastor, quando ele tem a ajuda do professor no primeiro domingo, ele vai pregar sobre Jonas. Ele tinha um sermãozinho bem desses que pega na internet, Ctrl+C, Ctrl, como ela que fala.
E ele pegou, o professor ajudou ele a rever o sermão dele e fazer. O sermão dele tinha aquele título bem já, né? Todo mundo já podia imaginar que ia ser os pontos e tudo mais. E o professor ajudou ele a pregar aquele texto de uma forma dele, pessoal dele, uma forma apaixonada, uma forma nova. Até o título, eu lembro até hoje, o título do sermão era o ronco de Jonas. E o pastor começou no título já fazendo, né? Acordou os membros, porque os membros estão acostumados com o pastor pregando de uma forma assim, viva, né? E o ronco de Jonas. E esse pastor acabou ficando muitos anos naquela igreja, porque mudou a pregação dele. E o livro todo, a tese, está baseado em Atos, quando a necessidade lá das viúvas que estão sendo desprezadas, e os apóstolos falam, não, nós não podemos entregar a cesta básica. Não é porque a gente é vagabundo, não é porque a gente não quer se envolver em obra social, é porque nós temos uma prioridade, que é o estudo da palavra e oração. E eu, por muito tempo, fiquei nessa, aprendi com pastores do passado, e ficar tomando cafezinho na casa dos membros, aquele negócio todo, e na última hora preparar um sermãozinho lá, e ir para o culto, e o povo mal alimentado, ovelhas mal alimentadas, anêmicas, elas têm problemas e tudo mais. Tá? Mas se você pregar um sermão, a pessoa que ficou chateada que você não foi na festinha de aniversário do filhinho dele, mas ele chega domingo à noite e vê você rasgando realmente o verbo, e falando, e pregando de coração, ele te perdoa por aquele cafezinho não tomar, e ele está alimentado, e ele te motiva na porta para você preparar o próximo sermão para o próximo domingo, para ele sair alimentado, e a igreja vai se fortalecendo. Eu acho que conforme as pessoas vão vendo que a gente é apaixonado pela palavra, a gente está entusiasmado, e apresentando a palavra de forma relevante, né? E eles vão crescendo nesse amor, mas é uma luta difícil, porque hoje o povo é o povo da televisão, da imagem, da internet, ninguém quer muito leitura, né? Antes de uma disciplina pastoral, é você colocar isso como prioridade, e não começar nada no seu escritório, falar com a sua secretária já, se você tem uma secretária, falar para ela, não, tantos próximos minutos aqui, não me interrompa, eu estou numa reunião com Deus, né, com a palavra de Deus, né? Minha filha veio do Palavra da Vida, ela está na Argentina, ela pediu para fazer 1 ano de Palavra da Vida lá antes de ir para a faculdade, e ela voltou apaixonada pela palavra. Ela falou, pai, muito legal, os professores aqui é palavra, 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 palavra. E ela falou, tem um professor que a gente vê que ele ama, ele se emociona quando ele lê a palavra de Deus, e ele fala para nós, assim, ele é bem velhinho já, ele fala para nós, alunos, quando vocês abrem a Bíblia, vejam a Bíblia aberta como se fosse a boca de Deus ali. Deus, é a boca dele falando com você, né? Escute com atenção. E ela, nesses últimos tempos, tem lido bastante, ela tem sido abençoada por isso. E eu vejo que a dica para nós seria esta. Eu tinha mais alguma coisa que uma coisa que eu fiz recentemente, uma dica para vocês. Eu peguei vários versos da Bíblia que falam sobre a própria Bíblia. E eu montei para a minha igreja, e eu fiz uma vez só, um domingo à noite, antes de começar a pregar, eu pedi para todo mundo, erga a sua Bíblia. E daí diga comigo, daí eu fiz uma dinâmica com eles. Falando, o livro este livro não é apenas mais um livro, e o pessoal repete comigo, esse livro é a palavra de Deus. Esse livro é como um martelo, esse livro é como... entendeu? E fui falando, né? Ele restaura a alma, ele dá sabedoria ao simples. E fiz uma lista, uma coisa gostosa, dinâmica, né? Este livro não é mais um livro, ela é a palavra de Deus, é as sagradas escrituras. Esse livro, entendeu? Fui fazendo uma coisa crescente assim. E eu lembro que quando terminamos isso, havia entre as pessoas assim, uma noção, peraí, agora é sério, isso aqui é importante, né? E ao mesmo tempo, nós temos uma livraria onde se vende Bíblias. Naquele domingo, aumentou o número de venda de Bíblias ali. Tinha irmãos que não tinham Bíblia para erguer, né? Então foram comprar. Mas vamos orar? Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e Pai, nós clamamos por Tua misericórdia sobre o nosso Brasil, sobre o movimento evangélico, Senhor, aqui no Brasil. Querido Deus, ajuda-nos a fazermos diferença. Multiplica nossos esforços, Pai.
E durante essa semana nos encoraja para que possamos, Pai, sair daqui animados, encorajados, não olhando, Senhor, tanto para a situação, não olhando tanto para a nossa pequenez, mas olhando para Ti, Senhor, e confiando no poder do Teu Santo Espírito, de usar-nos para fazer diferença, Senhor, na história do Seu povo, aqui no nosso país. Obrigado por tudo que ouvimos, por tudo que vimos ontem, hoje, durante essa conferência. Estendemos nossas mãos, aguardando do Senhor muito mais. Por favor, Senhor, nos alimenta e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém.